Uma alegria estarmos por aqui de novo, retomando os nossos trabalhos, os nossos estudos aqui da casa. E hoje vamos conversar sobre o tema, a lição número 60 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? A sequência do estudo com vocês. E o tema vai ser a prática do bem, que é exatamente o item 60. Boa noite ao pessoal do Instagram. O YouTube não tem ninguém aqui ainda. Boa noite também. Então, vamos lá. Eu vou começar a conversar com vocês aqui, dizendo o seguinte. Tem essa reflexão de Chico Xavier, que a gente traz no início aqui, dizendo o seguinte. Ele diz o seguinte: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. E ele arremata com essa frase, que é uma frase que eu costumo refletir e que serve para a introdução da nossa conversa da noite de hoje, quando ele diz que o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então, essa frase, ela é sensacional. Quem tinha dúvida ainda de investir no bem, acredite em Chico Xavier quando ele nos diz isso. Porque onde quer que nós estejamos, aqui ou alhures, se formos os agentes do bem, nós seremos lembrados por essa nossa proposta, por essa nossa condição, por essa nossa atitude de ter escolhido o bem. Não é incomum a gente se encontrar com algumas pessoas que, de repente, conviveram com algumas pessoas de nossa família, do nosso convívio, que já partiram para a pátria espiritual, e elas são lembradas como pessoas que fizeram o bem. Seu pai era um homem de bem, sua mãe era uma pessoa do bem, seu irmão é uma alma boa, porque eles são lembrados por essas características de terem, em vida encarnados, terem semeado esse bem que fica marcado com aqueles que conviveram com eles. Então, o bem que praticarmos em algum lugar é nosso advogado em toda parte. Vamos lá entrar no texto trazido por Emmanuel, na lição número 60, que ele nos fala da prática do bem. Eu vou ler com vocês o texto todo e depois a gente vai refletir em cada um dos aspectos que ele menciona. Ele trouxe essa reflexão da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, quando Pedro diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ou seja, o bem como resposta para silenciar a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. O texto diz o seguinte: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus que se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia
para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em luz divina, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Está aí, queridos amigos, o texto do nosso querido Emmanuel, que a gente vai analisar com vocês agora essas reflexões. Ele começa dizendo que à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. A reflexão que eu faço com vocês aqui é que a compreensão do bem, ela é crescente. O que é que significa isso? Significa dizer que, à medida que a gente evolui, que a gente começa a compreender a necessidade de evoluir enquanto espírito, essa necessidade se faz presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É comum a gente ver as pessoas dizendo: eu não consigo mais fazer o mal. A gente não consegue mais conviver com o mal, porque é a nossa consciência que, de alguma forma, vai despertando. Kardec comenta conosco que não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Ou seja, nós seremos responsáveis pelo bem que fizermos, pelo mal que não fizermos e pelo mal decorrente do bem que não fizemos. Então, vocês observem a responsabilidade do espírito ascendente, porque a gente observa muitas colocações, às vezes, dizendo: mas eu não fiz o mal. É um começo. A gente não fazer o mal já é o começo. Mas não basta. É o que Kardec está dizendo aqui. Não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Vocês percebem a nossa responsabilidade enquanto isso, enquanto cristãos, fazer o bem aonde quer que nós estejamos. Fazer o bem em todos os lugares. É o que o professor Humberto ontem comentava na palestra lá na segunda-feira, do Peixotinho, numa página chamada Tu e Tua Casa. Ou seja, a responsabilidade que você tem com você e depois com a sua casa. A sua casa, do ponto de vista da encarnação, você pode olhar o aspecto da tua família, da tua residência, do teu lar. Mas se amplia o teu conhecimento de que não basta fazer o mal, mas sim todo o bem que esteja ao nosso alcance, esta nossa casa pode ser o nosso planeta. E nós somos responsáveis pelos bens que podemos fazer pelo nosso planeta. Vê a dimensão que nós estamos mergulhados quando nos comprometemos com o crescimento de nossa alma. Eu estava refletindo a caminho daqui. Qual deve ser a preocupação do nosso querido Jesus de Nazaré? Qual deve ser, professor Humberto, a preocupação do nosso querido Jesus de Nazaré? Fazer o bem pelo orbe terrestre. Fazer o bem pela humanidade.
dirigir os destinos de 30 bilhões de almas, segundo estatísticas. Eu não vou contar, não, mas dizem que são 30 bilhões de almas que orbitam em torno do planeta Terra, das quais nós temos 7 bilhões e meia encarnadas. Mas temos um contingente de 3, 4 vezes isso desencarnados. Então, qual a preocupação de fazer o bem do governador planetário? O que seria o bem para o governador planetário? O bem para o governador planetário é fazer com que todos nós e cada um evoluamos, cresçamos em espírito e em verdade, que sejamos capazes de seguir adiante, não apenas não fazendo mal, mas fazendo todo o bem que podemos e que está ao nosso alcance, por nós, pela nossa casa, pelos nossos familiares e pela humanidade. Aqueles que conseguirem conquistar essa capacidade de transcender nessa responsabilidade. Então, nessa hora, queridos amigos, a gente começa a compreender a responsabilidade dos espíritos que dirigem os nossos destinos. Quando eles implementam as leis divinas, como, por exemplo, a lei de progresso, que está aqui no Livro dos Espíritos, que nos mencionam que as pandemias, os flagelos, existem para dar conta do progresso, para realizarmos em pouco tempo o que não conseguimos fazer quando oportuno, no tempo que tivemos disponíveis. Então, quando a gente vê, num primeiro momento, a humanidade passar por um processo de uma pandemia, a nossa visão apressada e circunscrita aos valores da matéria enxerga nisto o mal, porque nós estamos enxergando com a vista da matéria. Mas diante da perspectiva do bem maior, será que uma pandemia é um mal? Eu acredito que são instrumentos, são ferramentas que o bem maior se utiliza para que o amor prepondere, para que a gente alcance em alguns momentos o que a gente levou anos para conseguir conquistar. São as leis de Deus. E que quando a gente amplia o nosso horizonte, quando amplia a nossa visão, a gente consegue compreender tudo isso. Então, muitas vezes, queridos amigos, aquilo que nos parece hoje ser um mal, na perspectiva do amor maior, é um bem. A doença que sofremos hoje é a libertação de nossa alma, é a libertação do nosso corpo, é o expurgo do nosso perispírito. Mas com a nossa visão circunscrita, a gente não compreende dessa forma. A gente acha que vai passar por esse sofrimento. Mas se a dor é necessária porque a dor depura, compreenderam, queridos amigos, a necessidade e a responsabilidade de fazer o bem? Para fazer um pequeno exemplo, a gente pode pensar num castigo, se a gente pode chamar assim, que a gente impunha muitas vezes na educação de um filho. Meu filho, você não vai fazer isso. Você não vai sair de casa por causa disso ou por causa daquilo. Para aquela criança que está olhando, na sua perspectiva, papai, eu quero tomar um picolé. Ah, meu filho, você não vai tomar picolé porque você está gripado. Mas, papai, qual é o mal que faz tomar um picolé? Parece que eu estou vendo, na minha infância, eu relutante, e olhe que eu, como uma criança gordinha, gostava de picolé. Mas eu não entendia o bem que seria evitando que eu não tomasse o picolé. Nós somos essas crianças que muitas vezes não compreendemos o bem que está ao nosso dispor. Então, muitas vezes, o sacrifício que hoje fazemos é para a nossa felicidade amanhã.
é para compreendermos a necessidade do bem que está se servindo para toda a humanidade. E é isso que a gente coloca aqui, que a compreensão do bem é crescente. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Quando a gente conhece essa dimensão do bem, por que eu vou perder meu tempo conversando bobagem, discutindo o que não devo? Estão entendendo o pensamento como ele se desdobra e se apresenta de uma forma muito mais gigantesca e oportuna para que a gente consiga dar conta dessa nossa administração. E segue Emmanuel. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Quando a gente cala, é aquele velho ditado: quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Basta a gente silenciar, renunciar à contenda, para que a concórdia se estabeleça. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Não adianta disputar. É como nos diz também Joana de Ângeles, que é também a autora dessa frase que eu trago aqui para a gente pensar, refletir. Ninguém é melhor do que ninguém, a não ser pela sua capacidade de amar. A gente só se coloca numa posição melhor do que o outro quando a gente tem uma capacidade maior que o outro de amar. Fora isso, ninguém é melhor do que ninguém. A nossa capacidade de amar nos coloca numa condição melhor que o outro. É o que define a nossa posição na nossa escala espírita. A nossa capacidade de compreender e de executar as leis divinas. A gente vai ascendendo nessa escala espírita, na evolução de nossas almas, pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de compreender, pela nossa capacidade de seguir a vontade de Deus, que se faça o bem, de se implementar esses atributos, essas definições no nosso dia a dia. A prática do bem é a bússola do ensino. Isso direcionará a nossa condição de humanidade. E Joana de Ângeles nos coloca aqui o seguinte: o mal não tem vida própria. É apenas a ausência do bem. O que ela está dizendo aqui é que não existe mal. Não há mal. O que há é a ausência do bem. Porque todas as vezes que o bem chega, o mal se retira. Se você acender um fósforo na escuridão, o que é que acontece com o escuro? Se acaba. Por menor que seja o bem, por menor que seja a luz que se faça, a escuridão deixa de existir. O mal deixa de existir. É o que Joana de Ângeles está dizendo aqui. O mal por si só não tem vida própria. É apenas a ausência do bem. Todas as vezes que a gente não escolhe o bem, o mal pode crescer. Se no jardim de nossa casa nós não escolhermos o trabalho de adubar as plantas, de regar as plantas, de cortar as plantas, de tirar o mato, o que é que vai acontecer? Vai crescer um ambiente insalubre. Assim é na nossa vida. Todas as vezes que a gente não faz com que cresça o bem dentro de cada um de nós,
o mal toma conta. O mal ocupa esse espaço. Não é porque o mal cresceu e tem vida própria. É porque o bem se retirou. O bem se afastou. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Já o amor é de essência divina e está presente nos corações de todos os homens, mesmo que em estado latente, esperando a oportunidade de germinar, crescer e florescer. Maravilhoso isso, né, gente? Todos nós nascemos para ser felizes. A fatalidade do espírito, como nos lembra Joana de Ângeles, é ser feliz. Quando e como cada um chegará lá, depende de quem? Depende de cada um de nós, das nossas escolhas, do caminho que escolhemos para caminhar. Porque o amor está presente no nosso coração, na camada mais interna do nosso ser, é a presença de Deus. E Deus o que é? Deus é amor. Então o amor está presente em todos nós. O amor faz parte de nossa perspectiva. Então, aqueles que ainda não descobriram essas sementes maravilhosas dentro de si, é porque eles não sabem que elas estão em estado latente, esperando apenas a oportunidade de germinar, crescer e florescer. Então, todos os filhos de Deus nasceram para a luz, para a perspectiva de fazer o bem, porque é da vontade de Deus que se faça o bem. É da vontade do Senhor Jesus, do governador planetário, que a Terra passe por esse processo que estamos passando, para que o bem prevaleça. Porque o que é, queridos amigos, um planeta de regeneração, um mundo de regeneração? Vocês já estudaram isso outras vezes. Um planeta de regeneração é um mundo onde habitam espíritos felizes? É ou não? Não. Ainda não. É um planeta intermediário. É um estágio intermediário. É um repouso para as nossas lutas, aonde o mal começa a bater em retirada. Porque o bem começa a prevalecer. É o que está acontecendo a iniciar a caminhada do orbe terrestre, que, segundo uma resposta do nosso querido Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1971, quando ficou questionado como se daria o progresso dos planetas, da humanidade, ele disse que Emmanuel me comenta agora que por volta de 2057 a Terra estará entrando na regeneração. A Terra estará começando a sua trajetória de planeta regenerado. Então, vocês já perceberam a importância dessa nossa encarnação? Pode ser que em 2057 algum de nós não estejam encarnados, mas participaram da corrida do bastão para entregar o planeta numa condição melhor. Por que nós somos os trabalhadores da última hora? Da última hora daquela condição de planeta de expiações e provas que Jesus vem anunciar. E quando começar esse estágio de regeneração, que o planeta preponderantemente irá atuar com espíritos que preferem os valores do bem em detrimento das coisas do mal. Os espíritos que preferem as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Esse é o processo de evolução. Esse é o bem que os nossos governadores planetários, os nossos ministros, estão fazendo por toda a humanidade. Porque eles têm um cronograma a cumprir. Eles têm um cronograma a cumprir. A Terra precisa entrar no seu estágio de regeneração por volta de 2057. Na pisadinha que a gente ia,
O que é que ia fazer? Ia atrasar o cronograma. Como bons gestores que eles são, eles dizem, não, eu vou criar aqui um artifício para acelerar essa brincadeira. Flagelos destruidores, pandemias aceleram os processos evolutivos, expurgam determinadas almas que estão impedindo o processo evolutivo. E a Terra segue seu destino. E a Terra segue seu curso. São as leis de Deus, que a gente não pode fugir dela. O mal vai batendo em retirada. Quando o mal começar a bater em retirada, mais uns 7.000 anos, mais ou menos, aí a Terra vai deixar de ser regeneração para ser um mundo ditoso, que ainda não é um mundo celeste. Aí a gente vai daqui para lá, a gente vai discutir outras teorias, outras coisas. É mais ou menos assim que a banda toca. Se a gente estudar a doutrina espírita, a gente vai estudar tudo isso. É um processo. Só que a gente é apressado. A gente quer, numa encarnação, virar santo. Até que seria bom, como dizia Paulo Coimbra, né? A gente está fazendo força. Pode ser que a gente não consiga, mas nós somos antepassados de nós mesmos. E, ao longo do tempo, nós não conseguimos auferir os valores que nos colocaram numa condição melhor. Outros conseguiram. É como às vezes as pessoas dizem, a Terra não tem jeito, não. Há 2.000 anos que Jesus passou por aqui e as pessoas ainda continuam fazendo isso. As pessoas não, a gente. Tem muita gente que já entendeu o recado e já está em outra condição. Tem muitos espíritos que já melhoraram, já ascenderam, já seguiram a sua trajetória. A gente comentou agora há pouco, são 30 bilhões de almas atraídas pelo orbe terreno. Dessas 30 bilhões de almas, graças a Deus, a grande maioria já está sintonizada com as coisas do bem. É por isso que o expurgo está sendo pequeno, queridos amigos. Vocês conhecem mais gente boa ou gente ruim? Fazer uma pesquisa aqui de campo. Vocês conhecem mais gente boa ou gente ruim? Vocês contam nos dedos as pessoas más que vocês conhecem. O que é isso, gente? Isso é progresso. Isso é ascensão. As pessoas boas que vocês conhecem já ficam sem dormir quando magoam alguém? O que é isso? Sinal de evolução. Porque nós responderemos pelo bem decorrente pelo mal decorrente do bem que não fizemos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Eu não quero dizer com isso que sou gente boa, não, viu, gente? Eu estou apenas dizendo um exemplo. Eu estudava num colégio e a prova tinha 20 questões. Eu acertei 11 questões e tirei 5,5, porque cada questão valia meio ponto. Uma prova de inglês, eu nunca esqueci esse fato na minha vida. Um colega meu, que sentava do meu lado, acertou 7 questões e tirou 7. Eu fiquei indignado com aquela métrica. Quando terminou a aula, eu fui dizer à professora, por que fulano acertou 7 questões e tirou 7, eu acertei 11 e tirei 5,5? Aí ela disse, não pode. Eu disse, pode. E fui na mesa dele, peguei a prova dele e entreguei à professora. Aí a professora disse, foi um erro meu, corrigiu e deu 3,5 para ele. Eu passei um mês sem dormir, porque eu entreguei o meu colega. Eu pedi desculpa ao meu colega 1000 vezes. Mas é essa consciência que a gente vai adquirindo, de que a gente, quando incomoda alguém, quando a gente provoca o mal na vida de alguém, isso nos machuca. É verdade que tem gente que se compraz com a desgraça dos outros. Não é verdade? Mas esses talvez não vão ser convidados para permanecer morando nessa transição. Estão recebendo oportunidades, estão reencarnados.
estão assistindo o processo evolutivo como se dá. Então, graças a Deus, a maioria já é gente boa, já é gente do bem. Aí já começa a ter necessidade apenas de... O planeta era de quê, meus queridos amigos? Expiações e provas. Expiações é em relação a quê? Ao que passou. A gente expia o que passou. Se eu fiz errado, eu responderei. Então eu expio uma coisa que eu fiz na encarnação pretérita. E prova é em relação ao futuro. Eu estou provando para ver se eu tenho habilidade para viver no mundo regenerado. Qual é a prova que eu estou passando? A prova da paciência, a prova da resignação às leis de Deus, a prova da obediência às determinações sanitárias, a prova da convivência com os parentes difíceis. São provas que nós recebemos para nos gabaritarmos a ascender, a permanecer vivendo no planeta Terra. É uma prova. Então, aquele parente difícil que a gente tem em casa, a gente vai dizer que ele é um mal? Ele pode ser um mal para ele, mas para mim ele pode ser um bem, porque ele está me dando a condição de exercitar uma prova da minha capacidade de conviver com almas dessa natureza. Vocês estão entendendo? A academia do espírito, queridos amigos, é a Terra, é a encarnação. É vivendo aqui que a gente fortalece o nosso espírito. Para adquirir as coisas nas colônias espirituais, a gente tem o bônus hora. Mas para adquirir as coisas enquanto encarnados, o que é que o espírito tem? O trabalho, a renúncia, a dedicação, o perdão, o amor. Aqui não se cumpre a evolução. Aqui se trabalha e se conquista. Vocês estão entendendo como as leis de Deus são maravilhosas? Então é isso. O mal é a ausência do bem. A Terra está ocupando o seu lugar na escala evolutiva porque o bem preponderará. O mal vai batendo em retirada. Então, passamos esse momento de tranquilidade, de descanso. O descanso de uma batalha, para depois a gente dar o salto mais definitivo. Essa é a nossa maravilhosa doutrina espírita. E vamos adiante. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, entregou-se na cruz. Ele não discutiu. O que é que adiantaria Jesus discutir com cada um de nós? Eu costumo refletir na cena de Jesus com Pilatos. Pilatos, um espírito imperfeito, ainda passando pelo orbe terrestre, e nós sabemos hoje quem é Jesus. Vocês têm dimensão de quem é o espírito de Jesus Cristo, não tem? Eu costumo dizer a idade da Terra, só para a gente se lembrar. A idade da Terra é um planeta de 4,6 bilhões de anos. Quando Jesus recebeu do Senhor Supremo do Universo a incumbência de formar um planeta, o planeta Terra, vocês acham que ele já era um espírito superior? Ele já era Cristo. Ele já era da esfera crística. Você não confia a responsabilidade a uma criança. Você não vai dar a responsabilidade de tomar conta de alguma coisa a alguém que não tem capacidade para isso. Jesus, há 4,6 bilhões de anos, já tinha atingido o topo da escala que a gente conhece. Foi por isso que Deus confiou a ele a incumbência de tomar conta da terra. Isso é o que a gente sabe, viu, gente? Isso é o que a gente sabe. Porque
eu andei ouvindo uns vídeos por aí, que eu não quero nem entrar em detalhe, de algumas pessoas que são respeitadas no movimento espírita, que disse que Jesus é governador de 3 orbes. Um mais atrasado que a Terra e um que já está em regeneração. Ou seja, o espírito que toma conta do processo dessas almas que são criadas, crescem e evoluem. Então, a capacidade de um espírito dessa natureza é dessa dimensão. Então, Jesus, nessa condição crística de ser o governador do planeta Terra, diante de Pilatos, e Pilatos virá para ele e dizer: você é rei? Imagine a condição do Espírito de Jesus diante dele. O que é que ele ia dizer, pelo amor de Deus? Ele não... Eu vou dizer o quê? O que é que eu vou dizer? Ele não vai acreditar se eu disser. Então ele preferiu imolar-se, porque fazia parte do processo dele passar por tudo isso, para que a lição ficasse para a humanidade. Então ele não discutiu. Não, é como ele está dito aqui, convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. A sua capacidade de amor é tão grande que ele transcendia, ele transbordava amor por onde passava em toda parte. Não parlamentou conosco porque nós não tínhamos capacidade de parlamentar com eles. Ao invés disto, converteu-nos. E faz 2000 anos que a gente tenta ser convertido. Porque até hoje nós nos dizemos cristãos, mas não seguimos o Cristo. Porque os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E talvez até hoje a gente ainda não ame como Jesus nos amou. Talvez até hoje a gente não ame como Ele quer que nós amemos. Está na hora, queridos amigos, de colocarmos a nossa mão na charrua e de não olharmos para trás. Está na hora de assumirmos a prática do bem como conduta nas nossas vidas. Ele não reclamou compreensão. Ele não reclamou de ninguém. Vocês não se recordam de nenhuma passagem do Evangelho que Jesus está reclamando de alguém. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Esse é Jesus. Esse é o Cristo que nós devemos seguir. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Eu vou dar 30 segundos para a gente refletir nos nossos lares, nas nossas famílias, nos espíritos que habitam conosco e nos transportarmos para essa reflexão de Emmanuel. Não reclamou compreensão. Nós temos reclamado compreensão no nosso dia a dia. Sim ou não? Reflitamos. Entendeu a nossa loucura. Nós entendemos a loucura ou a incapacidade momentânea daqueles que convivem conosco. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Concretamente consolador para nós é que, com a imolação de Jesus, com o seu exemplo, chega-se à evidência de que o mal não prevalecerá. E se o mal prevalecesse, nós não teríamos a pureza do bem, o exemplo do bem. Vencendo a morte. Professor Humberto, para quem não está ouvindo, está dizendo ali que a materialidade do ato de Jesus imolar-se é exatamente ele nos demonstrar que o bem prevalece.
que o mal jamais será vencedor. Estamos falando de Jesus hoje. Lá, lateralmente. É isso aí. Quem permaneceu? Jesus. A história lembra de Jesus. De que o bem vai vencer. Em relação ao Brasil, coitado, a principal não tem direito. Isso. Nós temos a ideia, e infelizmente, que o mal vai acontecer. O professor Humberto está lembrando aqui para todos vocês de que a gente não deve desistir de fazer o bem. A gente jamais deve desistir de fazer o bem. Porque muitas vezes a gente tem a falsa impressão que o mal triunfará. Que o mal triunfará. Jamais o mal triunfará. Apenas na visão circunscrita e restrita de algumas pessoas que ainda não compreenderam essa grandeza, é que acham que o mal vai prevalecer. Não vai prevalecer. O bem vai prevalecer sempre. Então, obrigado, professor Humberto, pela maravilhosa lembrança de que o mal jamais prevalecerá. Aí tem esse exemplo aqui. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente se lhe consolidaram as pernas e os pés. Esse é um exemplo fantástico para a gente lembrar do que nos disse Pedro aqui, que ao sair de um templo, um mendigo, um paralítico, um aleijado, pediu-lhe uma esmola, e ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Quantas vezes nós somos abordados para contribuir por alguma coisa e a gente diz: não tenho nada para dar. Mas quem é que é tão pobre que não tem o que dar? E quem é que é tão rico que não tem o que receber? Nós sempre temos o que dar, queridos amigos. Nós sempre temos o que dar. Lembremos-nos, seremos responsáveis pelo bem que fizermos. E quantas oportunidades nós temos de fazer o bem para você, para a sua casa e para o planeta. Olha a dimensão do espírito que compreende a dimensão do bem e do amor. O bem para você, para a sua família e para o planeta. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um roteiro, é uma escala. A gente ama a Deus através do próximo e a gente só ama o próximo se a gente se amar. A capacidade que a gente tem de fazer o bem para nós, todos os dias. A capacidade que a gente tem de fazer o bem para com aqueles que convivem conosco. A capacidade que a gente tem de fazer o bem para a nossa sociedade, para o nosso orbe, para o nosso planeta. É imensa. Então essa desculpa de que não tenho prata nem ouro não cabe mais para os cristãos em plena evolução de transição planetária. Nós temos sim a capacidade de fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Aí eu recordo daquele filme A Lista de Schindler, que ele começa fazendo o bem para aquelas pessoas, vendendo tudo o que tinha para salvar a vida daqueles judeus. E quando ele chega no ocaso, perseguido pelos alemães, o que é que ele faz? Ele pega um broche de ouro, olha o carro que tem e se arrepende. Porque ele diz: puxa vida, esse broche poderia ter salvo mais 2 crianças. Esse carro podia ter salvo mais 10 crianças. Essa é a dimensão do bem, de quem compreende de que o bem é incalculável por causa exatamente daquilo que o professor Humberto mencionava, a força do amor, que sempre triunfa. Nas sombras, ela sempre triunfa. Então, é essa a nossa capacidade de fazer o bem que deve sempre prevalecer em todos os momentos de nossa vida, não é? Então, e terminou a página. E eu queria trazer para vocês o seguinte, para a gente concluir a nossa reflexão, já que a gente está falando do bem, já que a gente está falando da necessidade da prática do bem,
eu trago para vocês o caminho a ser seguido para que a prática do bem seja dinâmica, natural e espontânea. Qual é o caminho que nós devemos seguir para que a prática do bem em cada um de nós seja dinâmica, seja natural e seja espontânea? O Evangelho já nos respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus nos trouxe esse roteiro seguro para nos mostrar a necessidade que tem de seguir os seus passos para sermos o quê? Para sermos um homem de bem. Eu não vou entrar em detalhes aqui na página do homem de bem, mas essa página é um tratado que todos nós deveríamos imprimir, botar na porta do guarda-roupa, para todo dia de manhã a gente ler um parágrafo, todo dia de noite a gente lê um parágrafo e ver como é que está a nossa ascensão. Está lá no capítulo 17, no item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Interroga a sua consciência se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, qualquer uma, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que lhe fizessem. Veja o questionamento de uma consciência transformada. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ao questionarmos a nossa consciência antes de dormir, a gente pergunta a nós mesmos se praticamos o mal. Se fizemos todo o bem que podíamos. Hoje, eu fiz todo o bem que podia. Por mim, pela minha família, pelos aqueles que eu convivo, pela humanidade. Essa é a dimensão do espírito que se prepara para essa condição de ser um homem de bem. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. O professor Humberto deu um exemplo ontem na palestra que é fantástico. Quando a gente passa dentro de casa e tem alguma coisa desarrumada, a gente diz, não vou arrumar não foi eu que fiz, não foi eu que desarrumei. Isso é uma oportunidade de ser útil. A pessoa não se sente dono da casa porque não quer arrumar, porque acha que aquilo não lhe pertence. Se a gente passa pelo planeta e vê o planeta desalinhado, a gente tem a obrigação de ajudar o planeta. Essa é a consciência do homem de bem que vai evoluindo. Se a gente faz ao outro tudo o que desejava que nos fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Bastava esse slide para que todos esses dias da quarentena, todos os dias que a gente amanhece angustiado, que a gente amanhece em dúvida, que a gente tem medo do vírus, que a gente tem medo de morrer, bastava esse slide para a gente se lembrar que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. A minha vida não vai descambar no nada. A minha vida tem perspectiva. Como é que eu acredito em Deus e não acredito nessa sua força? Como é que eu acredito que Ele não quer o meu bem? Como é que eu acredito que o que está acontecendo não é sob a sua permissão?
Eu tenho que depositar fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça, sempre. E saber que sem a sua permissão, nada acontece. E se submeter à vontade em todas as coisas. Resignação. Resignação diante das coisas que a gente não pode fazer nada. O que é que a gente pode fazer? A não ser ter fé em Deus. A não ser seguir as recomendações. A não ser orar. É isso que a gente tem que fazer. Ter fé no futuro. Colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Deus tem um propósito para tudo. Você só precisa confiar. Hoje pode até doer, mas no futuro você entenderá. Quem tem fé em Deus não teme o futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Está lá aquela figurinha que representa isso muito bem. Quando você finalmente descobre quem está por trás de todos os seus problemas. Estão vendo a figurinha? Tirar a máscara. Quando você finalmente descobre quem está por trás de todos os seus problemas. Quem é que está por trás de todos os seus problemas? Nós mesmos. As vicissitudes da vida, as dores, as decepções, são provas ou expiações que aceitemos sem murmurar, porque fomos nós os responsáveis. Possuídos do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. A caridade e o amor ao próximo. É como nos diz Chico Xavier. Jesus nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Ele não pediu grandes sacrifícios. Ele não pediu que escalássemos o Himalaia. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Simples assim. Esse é o propósito. Escolho fazer o bem com todas as minhas forças, pois é disso que no final dos meus dias mais me vou orgulhar. A gente poder contemplar a nossa estrada e ver o bem que fizemos é o que nos dará orgulho. São as flores que você semeou, que você colheu. São as sementes que você plantou. São os sorrisos que você arrancou. São as lágrimas que você enxugou. São as pessoas que você consolou. É o bem que você fez, sem se importar a quem. Porque no final dos meus dias, é isso que vai me dar orgulho. Essa é a nossa trajetória. Encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Aí nos dando essa maravilhosa reflexão, o espírito de Leão Tolstói. Então, é isso aí, queridos amigos, encontrar satisfação em fazer o serviço, o bem aos outros e ter o impulso de pensar sempre no outro antes de pensar em si. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não laça anátema aos que como ele, não pensam. Era tão bom que a humanidade hoje tivesse assim, né? Que respeitasse os outros, que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro e com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém,
que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Está aí Chico nos brindando com essa reflexão. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Praticando o bem, estamos colocando em movimento as forças da alma. É a academia do espírito. É aquilo que a gente estava dizendo. Nós estamos aqui matriculados, fortalecendo os nossos espíritos através da prática do bem, colocando em movimento as forças de nossa alma. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Não se compraz, nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Se cada dia a gente amanhecer pensando que hoje sou melhor do que fui ontem e que fiz mais o bem, fiz todo o bem que estava ao meu alcance, a gente está dando esses passos para atingir essa condição. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à expensas de outros. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se vai desse de suas riquezas, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas. E o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E eu vou pular aqui para o último parágrafo, dizendo: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim, olha o consolo para todos nós. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. A gente pode ficar tranquilo que essas qualidades não são todas ainda. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Que possamos exercitar essa prática do bem e entender Kardec quando ele diz que a moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Escolhamos o bem, queridos amigos. Sejamos os herdeiros da terra. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Estamos em pleno processo de regeneração, de transição planetária. Os que escolherem o bem serão aqueles que herdarão a terra. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare, nos ilumine e conduza os nossos espíritos para essa prática permanente do bem. Que possamos seguir em paz e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Pode parar.